Lá vem ele, lá vem ele, um sorriso, uma luz. Lá vem ele, a semente do amor que reluz. Não importa se uma lágrima. Faz algum tempo eu li uma senhora, eu não sei dizer bem quem ela era, não retive o nome, mas a sua história e, sobretudo, uma frase que ela colocou na sua crônica me chamou a atenção. Ela contava a angústia que ela sentiu um dia, que a sua filha de 6 anos, com estripulia lá no quarto, quebrou um abajur de mais de 100 anos. Aquele abajur acompanhava a família por 3 gerações. Ela se certificou de que a menina não tinha se ferido, mas depois chegou para ela e disse: você não sabe, Beatriz, você não sabe o que você fez, o absurdo que você fez, quebrou o abajur. E a menina foi se assustando, e chegou um momento que ela disse à garota: então, mãe, o abajur é mais importante do que eu? E ela fala: eu senti um murro na boca do meu estômago, porque eu estava ali mesmo, valorizando o abajur. E a menina disse: vai, mãe, me abrace. E foi aí que ela entendeu que muitas vezes a melhor coisa a fazer é fechar a boca e abrir os braços. E isto marcou naquela história para mim. Muitas vezes é melhor fechar a boca e abrir os braços. E a gente percebe que nesta correria do mundo, nesta vida online que estamos, não estamos abrindo os braços. Muito mal nós botamos ABC cedilha quando terminamos uma mensagem. ABC cedilha. Estamos tão alheados às pessoas que caminham do nosso lado, porque a nossa mente está para as redes sociais, que são boas. Mas nós estamos começando a sair do real, do afeto, do abraçar, do beijar, para ficar no virtual. Já há, inclusive, avatares. Um rapaz se matou porque o seu avatar foi rejeitado por um outro avatar feminino. E nós começamos a perceber que o processo de encontro para modificação, para transformação, está se perdendo. Estamos, e ainda bem que estamos, na época de toda tecnologia de ponta, fantástico, O PET scan vai e faz o mapeamento dos pontos de congregação de células malignas no seu corpo. Olha que fantástico. Já existe, vocês sabem disto, uma espécie de fotocopiadora que copia em 3 dimensões um órgão. O seu órgão. Então, o médico pega em um material tipo plástico, resina, o seu órgão e ali olha. É fantástico tudo isto. E nós não podemos nos furtar o novo, porque o novo sempre chega.
Mas o que nós estamos fazendo com os que estão do nosso lado? Estamos sem tempo. Estamos sem tempo. E estamos desconstruindo as nossas conquistas. Poxa, o desafio está aí, olha, fazer uma associação, sabe? Do virtual com o real. Talvez isso. E nesse instante de técnica, de avanço, o abraço se perde. Um matuto passava pela frente de uma loja cheia de televisores. E ali estava um conceituado médico, cardiologista, paulista, falando do coração. E o matuto parou, ficou ali, olhando aquilo, olhando. E o médico dizia, para o coração é bom amar. Vamos amar. Vamos colocar o nosso amor em prosa e em verso. Vamos dizer às pessoas que nós as amamos. Vamos demonstrar que amamos. Guardamos tristezas, ressentimento, mas vamos procurar amar. E ele prestando atenção. E aquela atenção tão bem direcionada começou a chamar também a atenção de outras pessoas. E as pessoas foram se aproximando, e ele ali, olhando. E quando o médico fazia uma afirmação categórica, do tipo, preservemos o nosso coração, mas amemos também, ele dizia, isso é certo. Isso é muito certo. E ele ali inclinado, o médico terminou a explanação dele. Ele disse, mas faltou uma coisa. Ele não disse que abraçar é bom. E abraçar é bom mesmo. Quem é que não já sentiu um abraço forte e verdadeiro? Mas ele foi mais. Ele disse, interessante, esse homem sabe de tudo e não sabe que abraçar é bom. Aí uma senhora, que ficou assim curiosa, com aquele jeitão, ele estava ainda com um cigarro de palha na boca, um chapéu de palha todo já esgaçado. Aí virou assim, e por que abraçar é bom? Por duas coisas. Primeiro que quando você abraça, você massageia o seu coração e de quem está lhe abraçando. E depois, por um momento curto, de segundos, você fica com dois corações batendo no seu peito. O seu e do outro do cabra. Então, por isso que abraçar é bom. Ele saiu cuspindo o fumo dele e as pessoas ficaram ali pensando. E não é que é verdade? E não é que é verdade? A mãe uma vez perguntou para sua filha, minha filha, ela zen budista, minha filha, o que você acha? Qual é a melhor parte do corpo humano? Aí a menina, os olhos, mãe. Porque os olhos a gente vê. Ela sorriu. Algum tempo depois, ela voltou a perguntar. Os ouvidos, para a gente ouvir as pessoas dizendo que ama a gente, que gosta da gente. Ela ficou sorrindo. A boca. E assim foi dando. E a mãe nunca disse que de fato era aquela. O avô dela morreu, pai de sua mãe. E a menina estava ali inconsolável, chorando muito. Aí uma outra amiguinha dela chegou, abraçou ela. A mãe perguntou, filha, qual é a melhor parte do corpo?
Ela parou e disse: o ombro? O ombro? Sim. Porque é no ombro que a gente pode botar a cabeça de quem está sofrendo e com os braços abraçar o seu coração. Uma menina. Ah, que verdade. Que verdade. Mas nós estamos perdendo isto. Estamos perdendo. Porque esse negócio desse diabo online, e é o tempo todo. É o tempo todo. São essas coisas que acontecem. Olha os dois passeando, bonitinhos, né? Mas está ele lá no Facebook. O outro com os amigos que sumiram, ficaram virtuais. Os colegas de trabalho virtuais. Os companheiros de espera do ônibus. E assim nós vamos tornando todo mundo virtual. A nossa atenção é só para o celular. A filhinha dele estava virtual. É bom estar com gente de carne e osso. É bom poder pegar em gente. É bom perceber gente prestando atenção em gente. Não deixemos que esses processos minem a humanidade, que insiste em permanecer dentro de nós. Não deixemos. Sejamos, sim, facebookeiros, twitteiros, o diabo a quatro. Tudo bem. Mas não deixemos de ser reais. Não deixemos de ser reais. Não nos esqueçamos de que efetivamente, quando perdermos, vamos dar por falta. E aí já foi. E aí já foi. Vamos aproveitar enquanto estamos aqui, caminhando lado a lado. Não vamos deixar de agradecer, de reconhecer, de sermos gratos a quem nos fez um benefício. Salomão, Benito Figueiredo, seu colega que foi presidente do Tribunal de Justiça, esteve nos visitando aqui há mais ou menos um mês. E nós conversávamos, Renato, e ele dizia assim: Medardo, eu agora sou um desembargador aposentado. Me falava ao telefone. Aí eu disse: apareça lá. E vocês viram, ele veio, disse que estava meio deprimido, e sem que ele soubesse, eu chamei o casal, que eu fiz o casamento, e depois o casal buscou o reconhecimento civil e não obteve, aí o casal entrou comigo num processo e que aí redundou no reconhecimento civil do casamento espírita. Eu chamei esse casal. Foi o primeiro, que já estava com uma filha, porque o voto de desempate foi dele. Então, ganhamos a ação por um voto. E sem que ele esperasse, vocês presenciaram isto, eu agradeci a ele.
Porque pessoas estavam sendo mais felizes, não apenas no espiritismo, mas no candomblé, na umbanda, porque estavam tendo seus casamentos com reconhecimento civil depois daquela ação. E aí fizemos aquela singela homenagem a ele. No dia seguinte ele me telefona. Medrado, eu não sou um desembargador aposentado, não. Eu sou uma pessoa, um homem que tem um amigo. E aquilo me emocionou, porque ele falou com o coração. E eu disse, mas olha, Benito, eu não fiz isso por favor, não, mas por reconhecimento mesmo. Ele não teve condições de falar mais nada, falou algumas coisas, e aí desligou. Aí, antes dele desligar, ele disse, você sabe que eu vou contar isso para todo mundo, não é? Aí ele disse assim, pode contar. Mas está faltando isto. Está faltando isso. As pessoas estão perdendo isso. O sentimento de gratidão, de reconhecimento, enquanto caminha ali, olha, lado a lado. E isso é que diferencia a nobreza de uma alma. Então, vamos, enquanto caminhamos juntos, reconhecer. Não vamos fazer como aquele cidadão. Disse, foi dar queixa que a sogra tinha sumido. Chegou lá e disse, delegado, eu vim aqui falar com o senhor, que minha sogra sumiu. Aí o delegado disse, olha, acontece o seguinte, que só depois de 48 horas que a gente pode registrar como desaparecido. Mas já tem uma semana. Mas uma semana, meu amigo? É porque eu custei acreditar que ela tinha desaparecido. Então, não é esse tipo de reconhecimento. Não é? Pelo amor de Deus. Não é? Não, vamos valorizar assim, o outro. Correndo com o carro e viu a polícia atrás. Aí a polícia atrás, aí ele acelerou, mas a polícia conseguiu bloquear. O cidadão disse, olha, eu estou cansado, o policial. O dia todo hoje, eu quero que o senhor me dê uma bela justificativa para passar por mim a mais de 120 km por hora, para eu poder liberar o senhor e o seu carro, senão eu vou aprisionar os dois. Ó, seu guarda, é o seguinte, a semana passada, minha mulher fugiu com um policial. Quando eu vi o senhor vindo atrás, disse, oh meu Deus, vem devolver, deixa eu ir embora, vem devolver. O policial olhou e disse assim, está desculpado, siga em frente. Vamos aproveitar enquanto os nossos amigos, os nossos amores estão do nosso lado, para abraçar-nos. Nós, lá em casa, fomos criados com muita distância. Meu pai chegava, era assim. Aniversário, ele chegava no ombro. Parabéns, viu? Tá, obrigado, meu pai. Tá. Teve uma vez, a primeira vez que eu fui fazer uma viagem para fora da Bahia. Eu tinha 16 anos. Funcionário, menor aprendiz do Banco do Brasil, cheio de autoridade, na moral, cheio de autoridade, com meu dinheiro, um salário mínimo e meio que eu ganhava, um dinheirão retado, para quem lavava carro. Aí fui, e ele foi me levar no aeroporto, não é? Porque teve aquela coisa toda, né, da autorização, eu era menor, aquele negócio todo. Aí na hora de ir embora, eu falei assim, eu faço o quê? Eu abraço meu pai, eu beijo meu pai. E ele lá, vocês conheceram ele, muitos aqui, e ele lá. Aí eu cheguei, beijei minha mãe, eu disse, olha, vai ser agora ou nunca. Aí fui, abracei, beijei ele assim, parado. Aí eu fui, passei 15 dias lá, quando eu voltei, ele,
José, vem cá, por favor. Meu pai é uma figura. Não faça mais aquilo de público, não. Eu sei que eu sou seu pai e você sabe que eu sou, mas ninguém sabe. Eu disse, meu pai. Aí ele, não. E quando for em casa, me avise. Ele era assim. Ele era assim. Agora, na hora que estava assim, nos piripaques dele, meu pai foi uma figura, Renato, uma figura. Eu já contei a vocês, Salomão, meu pai na UTI do Espanhol. Faz 2 anos que ele desencarnou. Ele na UTI do Espanhol, eu cheguei, aí quando eu cheguei os médicos vieram, né, para falar comigo, identificaram. Mas antes de eu encontrar a porta da UTI, eu fiquei assim, aí um rapaz que estava perto, disse, é ali, Medrado, é ali. É ali a campainha. Aí eu fui, eu agradeci, pensei que era alguém que frequenta aqui, sei lá, me lê na tarde, me ouve na metrópole, sei lá. Aí eu entrei, aí os médicos souberam, aí os médicos se aproximaram, coisa e tal. Olha, Medrado, o quadro está sério, coisa e tal, já começou falência dos órgãos. Ele tinha uma mente de uma fortaleza, como estava assim dizendo, está sério, falência dos órgãos, com 3 dias estava em casa de novo. Aí eu entrei no boxe, né? Aí eu estou lá com ele. E aí, meu pai, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem, depois tal. Aí o cidadão que me indicou a campainha entrou e disse, bem, seu painho, é filho? Era um homem já. Se eu tenho 51, ele devia ter uns 45. Eu falei, é filho. Aí eu fui até o rapaz, me cumprimentei, falei assim, você deve me conhecer, porque você falou ali, você é quem? Aí ele disse assim, Antônio Arlindo. Eu, tá, Antônio Arlindo. Prazer, Antônio Arlindo. Aí, meu pai chega e diz assim, Antônio, como é que você soube? Aí ele disse, né, que telefonou lá para casa dele, aquela coisa toda. Todo mundo... Agora, olha que bandido era meu pai. Aí ele virou e disse, todo mundo veio me visitar, menos José. Eu disse, meu pai, eu estou aqui. Não, você é Rafael. Mas vocês sabem por que dessa coisa dele toda? Porque ele sempre teve muito respeito em me falar as coisas, ele não falava. Ele sempre teve assim aquela coisa, aquela reverência até de certa forma comigo. Aí eu ainda brinquei e falei assim, quem tem os olhos desta cor, meu pai? Sou eu. Ele, não, você é Rafael. Aí o meu irmão, Antônio Arlindo, se despediu e saiu. Aí pediu a bênção, foi embora. Aí eu virei e disse, eu vou indo, viu, pai? Aí quando eu estava saindo, ô Zé, meu filho, eu disse, lembrou agora o nome? Aí ele se recuperou, foi. Aí até que no dia do velório, né, meu pai desencarnou lá em Fortaleza. E aí eu fui fazer o traslado do corpo, coisa e tal. Aí estávamos lá no velório e daqui a pouco entra um grupo. Entra um grupo. Então nós estávamos, foi lá no Jardim da Saudade, à esquerda, aí o grupo chegou e ficou à direita. Eu estava com a irmã dele do lado assim, eu disse, minha tia, deve ter ali mais filhos do meu pai. Eu vou lá me apresentar. Aí eu fui, né, disse, olha, eu sou José Medrado. Aí você eu já conheço, Antônio Arlindo, né? Ele disse, agora deixa eu lhe apresentar minhas irmãs. Valdeci, Arlinda. Aí é um prazer cumprimentar. Aí eu fazer o que, pelo amor de Deus? Aí na hora do necrológio, que ele queria que eu fizesse, disse que não queria que o padre fizesse, eu falei assim, nós, os seus 6 filhos, por enquanto, aqui presentes, eu sei lá, de repente poderia aparecer mais uns 2 ou 3 por lá.
uma figura. Então não é. Ele poderia ter dito, não é? Mas tudo bem. Então, vamos aprender a entender que enquanto caminhamos lado a lado, é importante a gente estar nos tornando cúmplices uns dos outros, sobretudo no reduto da família, onde é mais difícil. Porque estão os espíritos mais endividados, e vocês estão cansados de ouvir isso, porque eu sempre retomo essa mesma questão. Mas é ali que está o maior compromisso, ali é que está o desafio. O desafio de nós superarmos, de nós irmos adiante no refazimento de sentimentos ruins ou no reforço dos bons sentimentos. E é por isso que, como eu dizia no início, feche a boca e abra os braços. A gente percebe que na singeleza desse conceito nasce uma verdade de vida. Verdade de vida. Ao invés de criticar, de censurar, traga para perto. Eu estava uma vez em Natal, num congresso de Natal. Todo ano eu vou para esse congresso, em agosto. Aí uma senhora queria falar comigo. Eu disse, olha, mas eu estou apressado. Mas, Medrado, é rapidinho, eu só quero trocar umas ideias com você. Eu, pois não. Aí ela começou a falar de um problema com um filho que era drogado, coisa e tal. Eu fiquei ouvindo. Aí lá pelas tantas eu virei assim, me dê um abraço aqui, vai. Aí eu dei um abraço nela, ela virou assim, ô Medrado, que bom, você me ajudou tanto com seus conselhos. Eu não disse nada. Eu não disse nada, mas na verdade ela já sabia o que ia fazer. Só o aconchegar. Mas tem uma criatura que fica me perseguindo, querendo um abraço. Essa eu não dou não. Porque, ela não está aqui não, gente. É porque ela fica na porta. Uma vez lá no Uruguai, eu estava entrando. Mas olha, o pessoal conhece ela aqui. Sabe aquele filme Atração Fatal? Você ri, hein? Olha, essa criatura já foi na Justiça do Trabalho, onde eu trabalho. Já foi feito escarcéu. Aí ela, no Uruguai, lá é pequenininho, né, o nosso núcleo, lá, nosso prédio lá. Aí eu vinha no corredor, ela parou assim e me empurrou dentro de uma sala. Eu virei assim, se você me atacar, eu vou gritar. Não venha não que eu grito. Eu vou gritar. Ela ficou assustada, eu vou gritar, sabe? Ela ficou toda intimidada e saiu. Aí eu virei assim, olha, eu só vou estar com você agora com testemunha por perto. A criatura é doida. Ela disse uma vez que estava se guardando para nós fazermos a Sagrada Família. Vocês riem porque não é com vocês, sabe? Eu vá lá, tá amarrado em nome de Jesus. Vocês não sabem de nada. E eu sempre, para encerrarmos, eu sempre digo que o que vale, né, na vida, se não esses momentos de reflexão sobre ela mesma, e a conclusão de que estamos aqui para semear estrelas. Se nos preocuparmos onde essas estrelas vão cair, se nos preocuparmos se elas inclusive estão nos iluminando, não, a função do semeador é semear. Medrado, eu falava algo semelhante, uma senhora depois veio me dizer, você disse tudo isso muito bonito, mas é porque você não tem a sogra que eu tenho. Aí eu prontamente disse, mas cada um tem o que merece. Olha, a sogra tem que ser a segunda mãe. Tem um povo aí que também cá para nós, né? Diz que uma senhora morreu. Sogra.
O cidadão vibrou, foi uma felicidade. E quando a esposa chegava, ele fingia que estava chorando. E aquela coisa, o amigo chega, rapaz, morreu. Sabe? Poxa, mas custou. Rapaz, o que eu gastei de reza. Sabe? Aí, tudo bem. Vai lá no féretro, Piaba. Vai lá o féretro. E aí, de repente, dá um tombo no diabo do caixão. O caixão cai, a criatura pula do caixão. Aí foi aquele desespero. Ele: viveu, sogra! Que bom! Aí ficou sem se entender o que estava acontecendo. Aí o médico depois explicou a ele, falou assim, olha, ela sofre de catalepsia. Então vai a pulsação quase zero. Então com o tombo, houve um movimento brusco de todo o organismo, ela despertou. Aí ele, foi isso, né? O que não quer dizer que da próxima vez ela não morra mesmo, não é? Aí ele 6 meses depois, a velha morre. E vai o enterro, o féretro, e ele na frente. Cuidado! Ó, tem um buraco aqui na frente! Vire para a esquerda, para a esquerda! Enquanto caminhamos juntos, não vamos deixar de abrir a boca, não. Mas vamos mais abrir os braços. Nos acompanham pela internet amigos de Orly, lá na França, de Madrid, na Espanha, de Vila Nova de Gaia, em Portugal, de Vancouver, no Canadá, de Providência, nos Estados Unidos, de Brasília, de Maceió, de Goiânia, de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, de Manhuaçu, Minas Gerais, Ouro Fino, Minas Gerais, Campina Grande, Paraíba, Curitiba, Maringá, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Macaé, Rio de Janeiro, Natal, Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, Florianópolis, Camboriú, eu nunca sei, é o que? Badibacite, é essa cidade de São Paulo, Bragança Paulista, Monte Alto, Sabino, São Paulo capital, Cafelândia, Aracaju, diversas cidades daqui do estado, Alagoinha, Brumado, de Dávila, Juazeiro, muitos bairros também daqui de Salvador. Pode apagar, por favor, aqui as luzes. Vamos, a partir de hoje, nos lembrarmos que o abraço massageia o coração e nos faz, por alguns segundos, termos 2 corações em nosso peito. Vamos levantar e dar um abraço na pessoa que está aí do lado? Vitinho. Como Zaqueu. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Somos espíritos imperfeitos. O mais alto que eu puder. Somos aqueles pra te ver. Queremos subir na árvore Para te e ver, sentir o bem passando. Chamar sua atenção. Chamar a atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Senhor, cada um de nós tem aqui no seu coração Eu preciso de ti, ó Pai. um amor, um agradecimento. Sou pequeno demais Somos esses da tua paz.
fazer alguma coisa nesta vida. Por isso que abrimos nossos corações, Senhor. Entra na minha casa. Entra, Senhor. Entra na minha vida. Nossa. Mexe com minha estrutura. Senhor. Sara todas as feridas. As hemorrágias do corpo. Ensina a ter santidade. Pelo menos sermos Quero amar melhores. somente a ti. Acima de Porque o Senhor tudo. é o meu bem maior. Procuramos que seja. Faz um milagre em mim. Faz uma transformação em nós, Senhor, daquilo que precisamos. Somos pessoas que trazemos as alegrias e tristezas do que somos, tentando vencer, superar os nossos obstáculos, mas também, Senhor, sentindo o caldo de sermos o que somos, de sermos amigos, de caminharmos ao lado de pessoas que nós amamos e que somos por elas amados. Só pra te ver. Subimos, Senhor, no alto das nossas preces, E chamar sua como agora, atenção. para a nossa família também, Senhor, Preciso de ti, Senhor. para os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos amores. Preciso de Eles também ti, precisam, Pai. Senhor. Somos sim. Sou pequeno demais. Há momentos que cansamos, Tua paz que perdemos o sossego, Senhor. te seguir. Dá-nos a tua paz. E entra no nosso peito. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Ai, Senhor, Faz um milagre em nossas vidas e cada um de nós que está na aqui. minha casa. Entra. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Por favor, Senhor, Me ensina a ter santidade. que tenhamos pelo menos sentir Quero amar demais. somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Ai, Senhor, Faz um milagre em nossas mim. vidas. Agora Entra sempre. na minha casa. Entra na minha vida. Revolucione, Senhor. Mexe com minha estrutura. Sara todas as do feridas. corpo, da alma, da mente. Me ensina a ter santidade. Pelo menos, Senhor, simplicidade, Amar somente afabilidade. a ti, Precisamos. porque o Senhor é o meu bem maior. Ai, Senhor, Faz um milagre em mim. como é? Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Ai, Senhor, Faz um milagre em mim. vão em paz. Até a próxima.